Bom, boa noite a todos. Iniciaremos a palestra da noite de hoje. Gostaria de agradecer o pessoal da Atlética, o Bruno. O Bruno tem contato aqui conosco, né, durante todo o dia, realizamos testes e tudo mais. Agradecer os alunos que estão participando, os docentes, né, que também contribuíram conosco, né? E é um tema muito importante, principalmente no momento que nós estamos hoje. Se vocês tiverem algum amigo, algum colega, ou vocês mesmos que estiverem passando por dificuldade, nunca deixe isso de lado. Qualquer sinal é de extrema importância, tá bom? Então, gostaria de agradecer ao empenho, né, do pessoal da Atlética, do Bruno, a disponibilidade da Gisele de estar aqui conosco na noite de hoje, tá? E acredito que será muito profícuo, tá? Bruno. Bom, boa noite, pessoal, tudo bem? Deixa eu me apresentar, meu nome é Bruno, também o pessoal me chama de Bruninho, de Minion, então tenho vários apelidos, então o pessoal tem me chamado de vários apelidos. Bom, eu sou diretor de marketing e comunicação da Atlética. Eu entrei na Atlética no ano passado e continuo nessa nova gestão com o presidente Bruninho. Ele está até aqui na chamada, depois ele pode até comentar alguma coisa. E nessa nova gestão a gente está desenvolvendo várias atividades para realização tanto nesse semestre quanto no próximo semestre, que é o primeiro semestre do mês que vem, do ano que vem, desculpa. Como, por exemplo, no ano que vem a gente está planejando Interpira presencial já com todas as faculdades de Piracicaba. E esse ano a gente está planejando também algumas atividades online por causa do distanciamento social. Outras atividades, por exemplo, essa live que a gente está realizando agora, de Setembro Amarelo, e a gente está muito feliz que deu certo todo o nosso trabalho em parceria com a IP, então desde já a gente agradece todo o pessoal da IP. Em nome da Atlética, eu gostaria de agradecer também a Gisele por ter aceito o convite, ter esse bate-papo aqui com a gente, tenho certeza que vai ser muito produtivo. Gostaria de agradecer também o pessoal do grupo social da Atlética, que é o Felipe e o Mágico, que organizaram todo esse evento também. Eles ajudaram e pesquisaram bastante sobre o tema, então agradecer eles também. Gostaria de agradecer também o pessoal da IP, a Damares, a Lili, o professor Lima, o professor Anderson, o professor Fernando e todos os professores aqui que estão aqui presentes por apoiar a realização da live. Sigam nossas redes sociais, @atletica_EP, no Instagram e no Facebook, que a gente sempre está postando novidades lá, então fique por dentro das nossas redes sociais. Caso alguém tenha alguma dúvida, pergunta, tenha algum comentário para fazer durante a palestra, pode mandar pelo chat, que a gente vai encaminhar no final com a Gisele, a gente vai tirar toda essa dúvida de vocês com ela. Então, obrigado a todos vocês que estão aqui presentes. Em nome da Atlética, eu gostaria de agradecer novamente. Agora passo a palavra para a Gisele, para a gente continuar. Obrigado. Olá, boa noite a todos. Quero começar aí agradecendo, então, o convite da Atlética, né, para abrir esse espaço aí para a gente poder conversar sobre isso. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Acho que sim, né, que a gente fez um teste antes, deu tudo certo. Mas qualquer coisa, vocês me avisem, tá bom? Tá. Bom, hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. E antes de eu começar a compartilhar aqui a minha tela, né, com vocês, que eu preparei aí uma apresentaçãozinha só para a gente ir acompanhando, esse eu sei que é um assunto muito difícil e muito pesado, né, em alguns momentos para algumas pessoas. Então, eu tentei trazer da forma mais leve possível que eu consegui e de tentar passar um conteúdo de uma maneira bem simples para que todo mundo consiga entender, né? Para que todo mundo consiga, de alguma forma, que isso traga um aprendizado
não teórico, né? Porque não é isso que a gente quer, mas um aprendizado para a vida, né? Que a gente consiga identificar essas situações, bem como o professor falou aí no comecinho, né? Então, se você está passando por alguma situação dessa, ou que você tenha um amigo, um familiar, enfim, alguém que esteja passando por essa situação, que você consiga hoje perceber, né, como poder ajudar essa pessoa e entender um pouquinho do que ela está passando. Ou se isso já aconteceu, né, também em algum momento, porque muitas vezes a gente acha que isso é uma coisa que está muito distante da nossa realidade, né, mas quando a gente menos espera, bate aí na porta, né, então é uma coisa muito complicada. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Peço só um pouquinho de paciência, que eu não sou das melhores com essa tecnologia. Eu vou fechar a minha câmera só para aparecer a tela inteira, para ficar melhor, mas eu estou ouvindo vocês também, tá bom? E aí, qualquer coisa, vou pedir para o Bruno, então, me avisar, tá bom, Bruno? Por favor, porque aí eu acho que eu não vou conseguir Combinado. ver o chat, tá? Combinado. Se vocês quiserem, a gente pode deixar as perguntas para o final, mas se ao longo do que eu for falando, forem surgindo dúvidas, ou não deu para entender, enfim, uma coisa mais relevante aí, pode parar, a gente conversa sobre isso, tá bom? Não precisa esperar até o final, não. Então, eu vou fechar aqui a minha câmera e a gente começa. Tá dando para ver certinho? Tudo ok, certinho. Então, tá bom. Então, vamos começar aí falando um pouquinho sobre saúde mental, né? Igual a gente começou. Bom, antes de começar, eu queria ouvir vocês, né? Bem brevemente, aí não tem certo e errado, não tem nada muito complexo. Queria só que algumas pessoas, se possível, não precisa abrir vídeo, só se você quiser, tá bom? Mas se não, pode ser só o áudio. Me conta o que é saúde para você, né? O que vocês entendem enquanto esse conceito de saúde? Bom, acho que eu posso começar, o Bruno aqui. Eu acho que saúde é você tá de bem com você mesmo, sabe? Seu bem-estar, tanto psicológico quanto físico. Eu acho que saúde, estar bem de saúde engloba tudo isso. Eu acho que, para mim, essa é a minha opinião. Uhum. Mas alguém quer falar aí para a gente ter mais de uma opinião, mais de um pensamento? É sempre bacana. Oi, boa noite, estão me ouvindo? Tô sim. Eu vou na mesma linha do Bruno, eu Uhum. acredito que é estar bem consigo mesmo, né? Eu vou nesse mesmo pensamento, estar bem consigo mesmo. Tá. Eu vi aqui que acho que alguém mandou uma resposta no chat, é isso? A Amanda falou a estrutura do organismo. Ela perguntou. Ela fez essa pergunta. Uhum. Tá. Mas alguém aí não tem certo e errado, viu, gente? Pode ir falando. Bem-estar social, o Henrique mandou no chat também. Bem-estar mental, desculpa. Bem-estar mental. Uhum. Seria um equilíbrio dinâmico? Equilíbrio dinâmico? É. Tá. É só porque eu não consegui entender direito, é isso. O Fernando trouxe uma definição da OMS. Saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Ah, então vou pegar aí esse gancho para começar a falar. Então, que é exatamente isso, né? Vamos dizer,
segundo aí a Organização Mundial da Saúde, então, o que quer dizer saúde, né? Então, assim, a saúde, ela é um estado de bem-estar em que o indivíduo percebe as suas próprias habilidades, consegue enfrentar as situações estressantes que são comuns na rotina, né, nas rotinas diárias, e é capaz de ter uma vida ocupacional produtiva. Muito bonita essa definição, né? Mas o que ela quer dizer? Então, assim, saúde, ela não é só a ausência de doença, né? Muitas vezes a gente pensa, o que é uma pessoa saudável, né? Ou quando a gente vai no médico, a gente fala, não preciso ir no médico porque eu tô bem de saúde, tô saudável, não tenho nada. Então, assim, não necessariamente estar saudável é estar sem doença, né? O conceito de saúde, ele é muito mais amplo que isso, né? Ele é muito mais complexo e ele aborda aí outros aspectos, como, por exemplo, então, nossos relacionamentos, não necessariamente relacionamento amoroso, tá? Qualquer tipo de relacionamento, né? Então, como a gente também se relaciona com o nosso meio ambiente, então, com a nossa casa, com o nosso trabalho, com a faculdade, com todos esses espaços que a gente vive, que a gente habita, né? Também fala sobre os nossos momentos de lazer, de descanso, que a gente gosta, né? Como tudo isso aí se organiza no nosso dia a dia e como a gente consegue lidar com as situações que aparecem e acontecem no dia a dia. Então, se a gente lida de uma forma boa, de uma forma saudável, ou nem tanto. Então, beleza. A gente entendeu aí um pouquinho sobre o que é a saúde, né? Mas por que falar aí de saúde mental e qual que é a importância da gente falar de saúde mental, né? Eu sei que eu tô falando aí com a grande maioria, se não todos, acredito que não todos, porque já me falaram que tem pessoal de outras turmas aí, mas do pessoal das exatas, pessoal que vai numa linha totalmente diferente da minha, que mexe com números muito mais que eu, entende muito mais que eu disso. Né? Então, assim, eu trouxe alguns dados aqui para a gente conseguir pensar nisso de uma forma mais quantitativa, né? Para a gente conseguir entender qual a necessidade de falar de saúde mental. Então, vamos lá. Então, ó, segundo uma pesquisa aí feita pelo Datafolha ainda esse ano, trouxe alguns dados. Então, o primeiro aí é que 20% da população mundial apresenta algum tipo de transtorno mental. Então, assim... Tudo certo aí? Eu não sei se alguém fez uma pergunta. Tudo certo. A gente só vai pedir para o pessoal manter o microfone desligado, caso tenha alguma dúvida, para mandar no chat. Se tiver alguma dúvida também, pode abrir o microfone. Isso. Tá bom, só porque eu achei que era alguma coisa, mas então vamos voltar. Então, assim, 20% da população mundial apresenta algum tipo de transtorno mental. Então, aí, me ajudem a fazer as contas, né? Vocês são muito melhores do que eu nisso. Então, vamos lá, 20% da população mundial, isso é muita gente, né? Então, assim, 44% dos brasileiros enfrentam problemas emocionais. E aí eu coloco problemas emocionais como de uma forma geral, tá? Não estou classificando algum tipo de transtorno. E 56% dos jovens relatam sintomas de ansiedade. Então, são números aí alarmantes e vale ressaltar que a pandemia esse ano, ela trouxe um agravamento nesse quadro, né? Então, assim, a gente já vinha de uma crescente nesses números e com a pandemia isso piorou ainda mais, né? Ainda mais se a gente for pensar na questão do isolamento, né? Porque fazendo uma rápida análise aqui desse cenário, desse contexto da pandemia, o ser humano, né, nós somos seres sociais, somos seres gregários, né, que vivem em grupo. Nós precisamos, essencialmente, do outro, mesmo que às vezes a gente não goste muito de se relacionar, de estar ali com uma pessoa ou outra, mas nós precisamos do outro para sobreviver, né? Desde o nosso nascimento aí, a gente precisa do outro para crescer, para desenvolver. Então, nós vivemos em grupo. Então, o que a pandemia fez foi o isolamento social,
né? Que apesar de ter se feito aí muito importante e essencial nesse momento, ele também trouxe questões de saúde mental muito sérias, né? Muito agravantes. E agravou muito mais um problema que já estava batendo aí na nossa porta, só que de certa forma a gente não queria ver, não queria abrir e escancarar, né? Porque quando a gente abrisse essa porta, a gente ia ter que lidar com esse problema. E a gente precisou abrir essa porta, né? Para falar sobre os transtornos mentais e falar sobre toda essa questão, né? Então, assim, o que a pandemia fez foi agravar uma coisa que já estava acontecendo. E de uma forma talvez não tão agradável aí, explicitar o quanto a gente precisa falar sobre isso e o quanto é essencial que a gente trabalhe nesse assunto, fale desse assunto, porque é uma coisa que está cada dia mais presente na nossa vida, né? Não necessariamente precisa ser uma coisa tão grave, mas garanto aí para você que pelo menos umas 10, 20 pessoas aqui dessa reunião hoje, dessa palestra hoje, já tiveram algum problema de ansiedade. Ou se não tiveram, conhecem alguém que teve, que estava enfrentando isso, né? Então, assim, são números muito grandes. Mas, seguindo aqui nos nossos dados, né? Então, os transtornos mentais, aí eles representam já a terceira maior causa de afastamento no trabalho do Brasil. Então, assim, esses dados são do CEREST, né, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Algum de vocês aí já pode ter ouvido falar sobre isso, né? Então, assim, olha como, novamente, a gente precisa ver quanto isso tem afetado a saúde da nossa população, não só no Brasil, né, mas do mundo inteiro. Então, assim, mas já é a terceira maior causa de afastamento no trabalho. E cerca de 96,8% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais. Então, a gente tem aí, basicamente, quase 100% dos casos, né? Então, olha como a gente precisa falar sobre isso. Precisamos de mais espaços como este para falar sobre isso, né? Então, assim, até mesmo dentro da minha área, né, na questão da saúde aí que nós trabalhamos, muitos profissionais têm ainda dificuldade de falar sobre isso, né? Para mim, enquanto psicóloga, acabo trabalhando com essa realidade de um pouco mais próxima, né? Então, assim, é uma verdade, é uma realidade no meu dia. Mas outros profissionais de outras áreas da saúde, às vezes nem tanto, né? Então, assim, olha o quanto a gente precisa falar sobre isso. Eu não vou cansar de repetir isso, o quanto precisamos desse espaço. Então, bom, vamos... Depois que a gente conseguiu pensar aí uma perspectiva mais quantitativa, né, dessa importância de falar um pouquinho mais sobre a saúde mental, porque muitas vezes nós acabamos focando aí na nossa saúde física e esquecemos que o nosso psicológico também é importante, né? E muitas vezes sem o psicológico não adianta o físico, tá bom? Que não funciona, não dá. Então, bom, só para contextualizar e explicar então um pouquinho para vocês o que é o Setembro Amarelo, né? Que muitas vezes a gente ouve tanto falar e não sabe muito bem o que é isso, né? Então, assim, o Setembro Amarelo, ele é uma campanha, né, de valorização da vida e de prevenção ao suicídio, né? São os dois temas que andam paralelamente aí, né? Então, ele se inicia aqui no Brasil lá em 2015, né, numa associação aí, numa parceria entre a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina, em conjunto com uma ONG, né, brasileira, que é o Centro de Valorização da Vida, né? Então, assim, essa campanha, né, de valorização da vida e de prevenção ao suicídio, ela é mais antiga, né? Então, ela já vem aí dos Estados Unidos, desde a década de 90, né? Mas chega aqui no Brasil com mais força lá para 2015. Então, assim, acredito que muitas das pessoas que tenham ouvido falar sobre esse assunto começaram a ouvir mais
nessa época, né? Então, e por que que essa campanha toda, essa conscientização toda acontece em setembro? Porque no dia 10 de setembro, nós temos aí o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, já que a gente entrou nesse ponto, vamos para mais alguns dados. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio já é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, né? Então, há um tempo atrás, se a gente fosse pegar aí essa faixa etária, o HIV estaria em primeiro lugar, né? Estaria mais acentuado esse número, mas hoje a gente já vê uma coisa assim invertendo, né? Porque com o avanço da medicina, com a conscientização, então assim, essa é uma palavra-chave para todo e qualquer tipo de prevenção, conscientização. Então assim, a gente vê como que o esforço, né, da mídia, do governo, enfim, da sociedade como um todo, de pensar aí no suicídio, no HIV como um problema de saúde pública, faz com que esse número esteja caindo, né? Então, a gente precisa pensar no suicídio também como uma questão de saúde pública. E o que quer dizer isso, uma questão de saúde pública? Quer dizer que não é só problema meu aqui na minha casa ou da minha família que está lidando com alguém que está nessa situação. Quer dizer que existem, sim, estratégias, né, enquanto questão de saúde pública, enquanto questão de governo, de mídia, de comunidade, de sociedade, de cultura, para que a gente possa falar mais sobre isso, né, e conscientizar a população. Então, aí, a gente tem uma morte a cada 40 segundos no mundo. Então, aí, vamos contar até 40 e, infelizmente, acontece um suicídio. Isso dá cerca de 1 milhão de mortes por ano. Então, pensa, a gente tem e está vivendo ainda uma pandemia de Covid, né, que os números foram alarmantes e não tiro nem um pouco o sofrimento disso. Trabalho com Covid, né, lá no hospital. Até esqueci de contar para vocês um pouquinho, mas eu trabalho no hospital da PUC Campinas. Hoje eu fico mais na área infantil, né, mas com a crescente demanda aí, a gente trabalha no Covid. Então, é uma coisa que eu vejo de perto. Vejo como o Covid também afetou a saúde mental dessas pessoas, né? Então, assim, a gente tem uma pandemia explícita aí, né? Então, a gente percebe o quanto isso traz sofrimento, percebe o quanto isso é importante falar sobre isso, conscientizar sobre isso, mas a gente também tem uma pandemia silenciosa, que é a pandemia do suicídio, e a gente muitas vezes ignora esse fato, não fala sobre isso, né? Então, aí trazendo um pouco mais perto aí da nossa realidade, o Brasil, ele tá em 8º dentre os países com maior número de suicídios, né? E ele é um dos maiores pesquisadores no Google, aí eu não me recordo exatamente a posição, né? Mas no Brasil, as pesquisas sobre transtorno de ansiedade, sobre suicídio, sobre depressão, enfim, sobre isolamento, sintomas, tudo isso cresceu absurdamente também, né? Então, olha como as coisas vão uma se ligando à outra. E a taxa de homens que tiram a própria vida é quase o dobro em relação às mulheres. Então, aí a gente entra num fato um tanto quanto curioso, né? Por que será que a taxa de homens que tiram a própria vida é quase o dobro? Né? Porque a gente pensa aí numa questão cultural, o quanto é difícil para um homem e se cuidar fisicamente. Então, assim, não estou pegando casos específicos, tá? Estou falando de uma maneira bem geral. A gente já tem um número bem maior de
de homens que vão se cuidar, que vão atrás, é um número muito pequeno, né? Assim, de procurar médico, procurar ajuda. Então, imagina quando isso volta para uma questão mais emocional, né? Mais psicológica, que muitas vezes é visto aí como fraqueza, muitas vezes é visto como coisa de mulherzinha, né? Então, assim, como algumas questões são tão enraizadas culturalmente, né, que elas acabam refletindo em outras coisas, né? Então, assim, o número de homens que tiram a própria vida é muito maior por essa dificuldade que os homens têm em não acessar aos meios de ajuda, mas de entender que eles podem fazer isso, né? De se sentirem à vontade de fazer isso, de se sentirem confortáveis de fazer isso. Então, os homens, quando a população masculina, muitas vezes, quando ela se vê em frente a essa situação de procurar uma ajuda, muitas vezes já é tarde demais, né? É muito mais difícil. Não excluo a questão feminina também, né? Das mulheres, que muitas vezes deixam de se cuidar também. Mas digo aí de uma perspectiva mais histórica, de uma perspectiva mais estrutural, né? E os homens também acabam tendo aí uma taxa, né, um índice de mortes muito mais violentas, muito mais brutais. Então, os meios que eles utilizam para isso são muito mais brutais, muito mais violentos do que as mulheres, tá? Lógico que isso vai variar aí de caso para caso, tá? Mas de uma forma mais geral, é isso. Então, vamos entender um pouquinho também o que é o suicídio, né? Para a gente conseguir dar continuidade. Vou só beber uma água aqui. Bom, o suicídio, ele é um fenômeno complexo que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idades, orientação sexual, identidade de gênero, né? Então, o que isso quer dizer? Que o suicídio, ele é um fenômeno multicausal, né? Multifatorial. O que é isso? Que não é um único fator e um único episódio que vai fazer com que um indivíduo cometa o suicídio, né? Então, assim, existem fatores estressantes, né? Agravantes, atenuantes, mas não é um único episódio, um único momento, um único fato que vai fazer com que esse indivíduo cometa o suicídio. Então, várias questões englobam o suicídio. Então, fatores ambientais, fatores genéticos, fatores familiares, fatores, enfim, tudo. Cada cantinho aí da nossa vida vai influenciar nesse momento. Então, vamos pensar aí um copo. Um copo debaixo de uma torneira que fica pingando. Essa torneira vai ficar pingando aí até que uma hora vai ter uma gota que vai fazer com que esse copo transborde, né? Então, assim, o evento estressor, geralmente a gente fala, nossa, aquela pessoa cometeu suicídio porque se separou da mulher, por exemplo. Não, pode ser que esse tenha sido o evento mais agravante do caso, o gatilho do caso, né? O evento que foi pior ali naquele momento, a gota d'água. Mas existe todo um histórico. Então, quando a gente vai pegar aí, por exemplo, para tentar entender o que estava acontecendo, a gente consegue ver que foi um cara que, por exemplo, perdeu o emprego, já tem diversos conflitos com a companheira, os filhos, tem alguma questão de saúde, ele não se sente mais tão responsável financeiramente pela família, né? Não está mais apto a fazer o que ele fazia antes, às vezes tem um problema de saúde. Então, assim, olha só quantas coisas que já vêm antes para levar uma pessoa a cometer o suicídio. E aí ela chega num ponto em que
acontece um único evento que, aos nossos olhos, aos olhos de quem tá de fora, parece, nossa, só por causa disso, nossa, não acredito que ele fez isso só por isso, né? Não precisava de tanto, mas não é bem assim, né? Então, o que é o suicídio? Assim, né? Qual é o tamanho da dor que leva uma pessoa a fazer isso? A gente não consegue mensurar. Por quê? Porque a minha dor é diferente da sua, que é diferente da dor dos seus pais, que é diferente da dor de, sei lá, do seu amigo. Então, assim, cada pessoa sente as coisas de uma maneira, né? Então, assim, o suicídio, que leva uma pessoa a cometer um suicídio, é quando ela se encontra aí em um momento da vida que tá muito difícil, tá tudo muito difícil, tá tudo muito pesado, tudo é uma angústia tão grande, assim, que a pessoa não consegue encontrar outros meios de lidar com o que está acontecendo, né? Assim, para a gente, às vezes, que está de fora dessa situação, a resposta de alguma coisa pode parecer óbvia, né? Mas para aquela pessoa que está dentro do problema, e isso falo até fora do suicídio, tá? Fora dessa temática aí. Quantas vezes você já não se viu em alguma situação que você não conseguia pensar numa saída, não conseguia pensar no que fazer? É exatamente nesse sentido, só que com tudo muito mais aflorado. Então, assim, a pessoa não encontra o que fazer. Nenhuma solução que você der vai ser o suficiente, porque não é isso que ela quer. Ela não quer uma solução. Ai, minha mulher se separou de mim. Então, assim, ai, você vai ser feliz daqui para frente. Não é isso, né? Então, a gente precisa ouvir essas pessoas, né? Porque sempre tem coisa a mais. Então, assim, tá tudo muito pesado e a única saída que ela encontra é acabar com tudo isso, né? E como que acaba com tudo isso? Quando essa pessoa faz a passagem ao ato. A passagem ao ato é o nome que a gente dá aí para essa situação, tá bom? Então, assim, um único evento não é capaz de explicar o comportamento suicida, tá bom? Mas o suicídio, ele pode ser prevenido. Então, assim, saber reconhecer os sinais de alerta, tanto em si mesmo, quanto em alguém que está próximo de você, pode ser o primeiro passo e o mais importante de todos, né? Porque assim você vai conseguir ajudar aquela pessoa. Então, eu trouxe aqui algumas verdades e alguns mitos que muitas vezes a gente ouve por aí, né? Eu vou acabar mesclando um pouco dos dois, não vou falar tudo da verdade, depois tudo do mito. Vou acabar mesclando um pouquinho dos dois, porque assim a gente consegue ter uma perspectiva mais ampla, né? Mas vou começar aí pelos mitos. Então, vamos lá. Eu tenho certeza que se você já ouviu isso em algum lugar, ou já leu isso em algum lugar, né? Então, assim, que as pessoas que falam sobre o suicídio, elas só querem chamar a atenção. E que também é uma chantagem, né? Também é uma ameaça. Então, vamos pegar esse tópico e vamos confrontar ele com alguma verdade, né? Para a gente poder entender. Então, os suicídios, eles são premeditados. E as pessoas dão sinais das suas intenções. A expressão do desejo suicida, ela nunca deve ser interpretada como simples ameaça ou chantagem emocional. Então, por que eu linkei o primeiro tópico da verdade com o segundo e o primeiro do mito? Porque a pessoa que fala sobre suicídio, né, que vai se matar, que vai fazer isso, ela não tá querendo chamar atenção. Ela não é só chamar atenção. Ela não tá fazendo uma ameaça, uma chantagem emocional. Ela tá pedindo ajuda.
Então, por isso que os suicídios são premeditados. O que quer dizer isso? Que as pessoas falam sobre isso. Elas dão sinais de que vão fazer isso. Então, quando alguém disser isso para você, né? Então, assim, tente prestar um pouquinho mais de atenção sobre isso. As pessoas estão pedindo ajuda. Quando alguém, né, que tá ali nesse sofrimento e nessa angústia tão grande, ela começa a falar sobre isso e muitas vezes as pessoas falam, você só quer chamar atenção, você só tá fazendo isso por conta daquilo, né? Isso acaba desestimulando cada vez mais a pessoa a falar sobre isso e pedir essa ajuda, né? É um grito silencioso, é um grito um pouco mais contido, vamos dizer assim. A pessoa não chega, talvez abertamente, em alguns casos, ela não chega para você e vai falar assim, nossa, tô pensando em me matar, me ajuda, né? Falando português bem claro. Sei que às vezes é muito difícil a gente ouvir isso, mas a pessoa não vai chegar abertamente para você e vai falar, né? Então, assim, ela dá pequenos sinais, né? Que não querem dizer que ela está tentando chamar a atenção. E aí a gente volta aí para o segundo mito, que a pessoa que sobrevive a uma tentativa de suicídio, ela está fora de perigo. Não, essa é uma pessoa que a gente vai ter que olhar, ter um olhar um pouco mais focado para ela. Porque a pessoa que tenta cometer o suicídio aí uma vez, né? Porque que é uma tentativa? Porque ela não conseguiu, né? Ela não teve sucesso. Sei que sucesso pode assustar um pouco a gente aí quando a gente fala, nossa, ela não teve sucesso, quer dizer que a gente queria que acontecesse. Não, quer dizer que ela não conseguiu efetivamente aquilo que ela tentou, né? Então, assim, ela não teve sucesso nessa tentativa, não quer dizer que ela tá fora de perigo, né? A gente tem aí a questão da prevenção, que é pré algo acontecer, e a gente tem a pós-venção, que é então, depois que essa pessoa passou por esse episódio, por exemplo, a gente tentar trabalhar e conversar com ela e criar manejos para que isso não volte a acontecer, porque essa pessoa que tentou uma vez, provavelmente ela vai tentar de novo. A chance que isso aconteça é muito grande, e em a grande maioria dos casos é isso que acontece, né? Então, assim, é muito comum a gente atender alguns pacientes e perguntar aí, né, sobre essa questão, e a pessoa já teve 2, 3 tentativas prévias, né? Então, você está atendendo ela ali no hospital, já é a 4ª tentativa, né? Então, assim, a gente precisa ficar de olho nessa pessoa, não é só porque ela não conseguiu da primeira vez que ela vai deixar de tentar de novo, tá bom? E aí eu volto fazendo um link ali com a verdade, com esse último tópico sobre a verdade, que perguntar sobre a intenção de suicídio não aumenta nas pessoas o desejo de cometer o suicídio. Então, falar sobre suicídio não aumenta a vontade da pessoa sair de lá, da sua conversa, e fazer isso. Não, pelo contrário. Você acaba mostrando para aquela pessoa, de uma certa forma, que ali ela tem um espaço para conversar. Que ela tem um canal de comunicação aberto, né? Que ela tem um espaço onde ela pode se expressar, né? Tem alguém que está ouvindo. Né? Então, assim, quando chega algum paciente para mim, que fala aí, por exemplo, que está muito deprimido, que tem um histórico, ou que se automutila, né? A gente pode perguntar aí, eu pergunto, né? Sempre pergunto se já teve alguma tentativa, como foi, o que aconteceu, que eu preciso entender por onde passa isso. Né? Sei que não é esse o trabalho, não é isso que eu tô querendo dizer, que é o trabalho de vocês, que é o que vocês têm que fazer quando encontrar uma pessoa que tá nesse sofrimento, assim, mas perguntar sobre as intenções de suicídio dela, perguntar sobre o que aconteceu, não vai fazer com que isso aumente, com esse desejo aumente, tá? E só fazendo pontuando aqui, que eu falei da questão da automutilação, né? Também não necessariamente quem se automutila
vai cometer o suicídio, tá bom? A automutilação, ela é uma forma também de aliviar a angústia, né, o desespero, o sofrimento que aquela pessoa está passando, né? Mas não necessariamente uma coisa está atribuída à outra, tá? Lembra que a gente falou um pouquinho antes que o suicídio é multifatorial, então, assim, são várias coisas, não é necessariamente porque ela se automutila, que ela faz o self-cutting, que ela vai cometer o suicídio, tá bom? Aí, voltando para os mitos. Então, o suicídio não pode ser prevenido, pode sim, é o que a gente tem falado até agora, e que o suicídio é hereditário. Como assim? Quer dizer, então, que se uma pessoa que tem algum caso na família, ela vai continuar perpetuando isso, ela está geneticamente programada para fazer isso também? É genético? Não, não é genético, tá? Não existe uma hereditariedade, então não passa de pai para filho. O que acontece é outra coisa. Então, assim, essa pessoa está inserida em um ambiente estressor. Então, pensa aí, perder alguém próximo, né? Se você já perdeu alguém próximo, você sabe como é isso, né? O quanto é difícil, né, lidar com essa situação, lidar com o luto é muito difícil. Então, assim, se você tá numa casa onde já aconteceu isso, se você está num ambiente familiar onde já aconteceu isso dobra, multiplica a chance aí dessa pessoa, mas por ser uma questão de ambiente, né? Então, assim, eu tô num lugar onde emocionalmente, psicologicamente, isso me afetou, mas não que isso vai passar de pai para filho, de mãe para filho, de avô para neto. Não, tá bom? Geneticamente, não. É uma questão de ambiente. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Mas assim, podem ir me perguntando. Se eu estiver falando um pouco rápido, pode ir me parando, tá bom? Bom, então, não adianta eu conceituar e falar sobre o que é o suicídio se eu não ajudar vocês a entenderem como que a gente pode ajudar alguém, né? Porque como a gente falou lá como eu falei no começo, como o professor Anderson falou lá no começo, o que eu quero aqui não é encher vocês de teoria, né? O que eu quero aqui é fazer com que esse conteúdo possa, de alguma forma, agregar na vivência, no dia a dia, né? Então, assim, não existe uma receita, não existe uma fórmula, acho que fórmula vocês estão mais acostumados, né? Não existe uma receita, uma fórmula para detectar, né, seguramente, assim, nossa, 100% de certeza que essa pessoa tá em crise e ela vai cometer o suicídio. Assim, nossa, vou pegar aqui no ar e ter essa certeza. Não existe, tá? Mas o indivíduo, ele dá sinais que podem, que isso pode acontecer, né? E que devem chamar a nossa atenção, né? Então, é chamar a atenção dos amigos, da família. Então, um desses sinais aí é a preocupação com a própria morte, né? Uma preocupação excessiva com a própria morte ou falta de esperança. Então, essas pessoas acabam falando muito mais sobre a morte, né? Elas aparecem sem esperanças, não conseguem ter uma expectativa aí de futuro, não conseguem se ver num futuro, mesmo que seja um futuro próximo, por exemplo, né? Talvez na semana que vem, né? A gente não precisa nem pensar em anos, a gente pode pensar mês que vem, semana que vem, né? Então, assim, tem essa visão negativa, muitas pessoas pesquisam sobre isso, né? Pesquisam sobre como fazer isso.
elas também têm algumas expressões, né, que a gente pode pegar aí, que são sinais de alerta. Então, algumas frases aí que eu já ouvi, por exemplo, tá? Então, vou desaparecer, quero desaparecer, vou deixar vocês em paz, vocês não vão ter mais que se preocupar comigo, eu queria dormir, não acordar nunca mais. Que mais? Deixa eu pensar aqui. É inútil fazer alguma coisa para mudar, então se está com alguma situação mais difícil, então é inútil fazer alguma coisa para mudar isso, vamos deixar assim mesmo. Se você está se despedindo aí de alguma pessoa, fala, até amanhã, né? Até semana que vem, mês que vem, a gente se vê então de novo. Então, essa pessoa fala, amanhã eu não vou estar mais aqui, né? Então, são algumas falas que dão a entender que esse é um tipo de comportamento que está próximo, né? E a gente precisa diferenciar no seguinte contexto. A ideação suicida, que é às vezes só o desejo, não necessariamente também não é uma coisa que vai levar a outra, assim, não é uma linha que liga essas duas situações. Então, assim, eu ter o desejo, então, nossa, tenho certeza que muitas pessoas aqui, em algum momento, já falaram, ai, não aguento mais, já pensaram nisso, já passaram por situações muito difíceis que acabaram pensando nisso, né? Mas não necessariamente essas pessoas fizeram a passagem ao ato, não necessariamente isso levou a uma coisa mais concreta, a um planejamento, né? Então, assim, por isso, volto a dizer, não são fatores isolados que fazem com que a gente tenha uma pessoa aí, um indivíduo potencialmente suicida, né? Que vá cometer o ato, né? Então, assim, mas são coisas que a gente precisa prestar atenção. Então, todos eles somados fazem com que isso aconteça, mas isoladamente não necessariamente quer dizer que vai acontecer. Então, aí eu vou linkar também esses dois últimos quadradinhos, tanto da direita quanto da esquerda, que trazem aí a questão do transtorno mental e questões. Aí o quadradinho aqui tá bem. Opa, tá bem em cima, consegui tirar. E questões como a perda de emprego, a discriminação, a violência, agressões psicológicas e ou físicas, né? Então, são eventos que agravam, são coisas que agravam a situação, né? Então, assim, ter um transtorno mental é um fator de risco, novamente. O que é um fator de risco? É um fator que agrava essa situação, né? Então, perder um emprego é um fator que agrava essa situação. Sofrer uma discriminação, uma violência física, verbal, psicológica, enfim, tantas outras situações aí mais estressantes, elas agravam uma situação que já está difícil, tá bom? Então, são fatores de risco. A gente pode perceber também nessas pessoas a diminuição ou até a ausência do autocuidado, né? Então, elas já não ligam mais aí tanto para aparência, para essas questões de se cuidar, coisas que até parecem básicas no nosso dia a dia, parecem não, que são básicas no nosso dia a dia, né? Como, por exemplo, cortar o cabelo, pentear o cabelo, escovar os dentes. Para as mulheres, às vezes, a questão aí de passar uma maquiagem. Então, coisas que são básicas no dia a dia, elas acabam perdendo também. E cada vez mais tem um isolamento social. Então, querem ficar mais sozinhas, não atendem mais o telefone, interagem menos. Às vezes, comportamentos que elas não tinham antes. Então, assim, existem pessoas, assim, que são mais retraídas,
mais quietinhas aí na dela, mas existem pessoas que não eram assim, então que não tinham esse tipo de comportamento e de repente elas começam a se isolar, tá bom? Vale lembrar, nada disso é do dia para a noite, tá bom? Não acordei hoje e tudo mudou. Não, é tudo é um processo, né? Uma progressão. Então, assim, vai piorando aos poucos, vai ficando cada vez mais difícil, tá? Então, assim, nada acontece do dia para a noite, de uma hora para outra, tá bom? E eu falei ali de questões, fatores de risco, né? Que são fatores que agravam a situação. Nós também temos os fatores de proteção, né? O que são os fatores de proteção? São coisas, né? Assim, de uma maneira bem geral, que fazem com que isso dificulte o sofrimento, minimize o sofrimento. Então, assim, tem uma rede de apoio, então eu tenho uma família próxima que me ouve, que me ajuda, que me apoia, tenho amigos com que eu sei que eu posso contar, tenho acesso a profissionais adequados, tenho acesso a locais que podem me proporcionar algum tipo de ajuda, algum tipo de auxílio, enfim, são situações que vão diminuir, bater de frente, confrontar essas questões de risco, tá bom? Mas vale dizer que não é uma balança, né? Então, tipo, se eu tenho várias coisas boas, elas vão anular as coisas ruins. Não, tá bom? A gente não fica pesando e comparando uma coisa, porque para mim, o que é uma coisa que pode ser muito difícil, muito pesada, para o outro pode ser ok de lidar, tá? Então a gente não consegue fazer essa comparação, balançar isso. Então, acho que passou. Aí. Então, o que a gente pode fazer aí se a gente se deparar com algum amigo, algum familiar, ou até mesmo se você está passando por essa situação? Então, assim, deixe a pessoa saber que você está lá, né? Que você está lá para ouvir ela, que você quer ajudar. Então, tente ouvir essa pessoa com a mente aberta, sem julgamentos, né? Porque lembra que eu falei que não necessariamente o que é bom para mim é bom para o outro, não necessariamente o que é difícil para mim é difícil para o outro. Então, assim, tente ouvir sem nenhum tipo de julgamento. Nesse momento, o que menos vai importar é se aquela pessoa tá certa ou errada naquela situação, né? O que ela quer é apoio, o que ela quer é ser ouvida. A gente precisa ouvir mais as pessoas, né? Então, incentive essa pessoa a procurar a ajuda de um profissional. Muitas vezes, nós queremos aí dar conta de todo o sofrimento, nós queremos dar conta de toda a situação, tem aquele complexo de herói aí em muitos momentos, mas a gente tem que entender que se a pessoa, né, se esse indivíduo chegou num momento, num ponto que tá tão angustiante a esse nível, né, a ela pensar em tirar a própria vida, ela precisa de uma ajuda especializada. Então, assim, quando eu tô com dor de dente, eu vou no dentista. Meu amigo, minha família, consegue me ajudar com a dor de dente? Eles conseguem me dar um remedinho ali naquele momento. Mas eu preciso procurar um dentista, né? Ele que vai me ajudar efetivamente. Então, se eu tô com um problema no joelho, mesma coisa, preciso procurar um ortopedista, né? Não tenho que fugir. A saúde mental é a mesma coisa. A questão psicológica é a mesma coisa. Então, assim, eu preciso procurar um psicólogo. Preciso procurar um profissional capacitado a me ajudar nesse momento, a ajudar essa pessoa nesse momento. Porque nós estamos preparados para isso. Nós temos um manejo adequado, né, para fazer isso. E se você encontrar essa pessoa e perceber que ali, naquela hora, por exemplo, ela vai sair dali, da casa dela, por exemplo, sei lá, ou do local que vocês estão, e vai fazer alguma coisa. Então, assim, se você achar que ela tá em perigo imediato,
não deixa essa pessoa sozinha, né? Porque ela vai, sim, cometer o suicídio, ela vai fazer alguma coisa. Então, assim, procure uma ajuda, chame a família, né? Lembra das questões da rede de apoio? Aí, então, procure pessoas que são mais próximas a ela, então chame a família, procure a ajuda de um profissional, então ligue para o SAMU, por exemplo, chame uma ambulância, né? Chame um médico, chame um psicólogo, profissionais que estão aptos aí a ajudar nesse momento de uma maior crise, tá bom? Não lide sozinho com essa situação, tá? E o que não fazer? Então, não condenar, não julgar, não banalizar a situação, né? Às vezes a gente quer ter uma resposta mágica ali, mas assim, não. Ai, frases, por exemplo, aí que a gente que eu já ouvi, que a gente pode até falar no nosso dia a dia, por ser uma coisa que tá naturalizado, né? Então, assim, ai, você tem tudo, para que fazer isso? Ou, ai, a vida é tão bonita, para que fazer isso? Ai, não acredito que você vai fazer isso com sua mãe e com seu pai. Nossa, olha o que você está fazendo com a sua vida, está estragando. Então, assim, tente não condenar, não julgar e não banalizar. Lembra que o sofrimento daquela pessoa tá tão grande que ela não consegue achar outra saída, tá? Não dê sermão também na pessoa. Onde já se viu fazer isso? Eu não acredito. Enfim, brigar com aquela pessoa por ela vir te contar que tá fazendo isso. E também frases de incentivo, né? Ai, a vida é tão linda, tão maravilhosa. Olha tudo que você tem. Vamos tentar ver por uma outra perspectiva. Vamos tentar olhar as coisas boas da vida. Isso também não ajuda, tá? Não vai fazer com que ela mude de ideia, tá bom? Eu vou deixar essa telinha aqui, se você quiser tirar uma foto, se você quiser printar, ou se até depois vocês quiserem, eu posso compartilhar aí com o Bruno, com o Anderson, enfim, com alguém que vocês quiserem mandar isso, tá bom? Mas onde que a gente pode procurar ajuda? Então, nos serviços de saúde, né, os CAPs, que eles são, não sei se vocês conhecem, mas os CAPs, eles são Centros de Atenção Psicossocial. Então, eles são como se fosse o postinho, né, a UBS, como se fosse as unidades básicas de saúde, mas com um foco na saúde mental, né? Então, assim, os CAPs, eles são porta aberta. O que quer dizer isso? Eu posso aparecer lá sem ter uma consulta agendada, tá bom? Posso pedir, ir lá, bater na porta e pedir ajuda. Então, os CAPs, tem o postinho, né? O centro de saúde, que eu posso pedir ajuda. Posso pedir ajuda também na emergência. Então, tem o SAMU, né? Que eu comentei com vocês anteriormente. Então, o telefone é 192. Tem as unidades de pronto atendimento, as UPAs, o pronto-socorro, o hospital. Então, todos esses ambientes estão capacitados para auxiliar essa pessoa nesse momento. E a gente também tem, que eu acho que até alguém mandou ali no chat, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que eu falei lá no comecinho, que ele ajudou aí junto com Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria, a campanha aí do Setembro Amarelo. Eles são uma ONG, né, especializada aí nesses cuidados, que eles disponibilizam um telefone, que é o 188, né, que é um telefone que você pode ligar 24 horas por dia, e essa ligação não tem nenhum custo, né? Então, essa pessoa vai ser atendida por um voluntário, mas é um voluntário capacitado, tá bom? Um voluntário que essa pessoa que está em sofrimento, que está em angústia, ela vai poder conversar, ela vai poder pedir ajuda, né? E também tem o chat. Então, se você procurar ali no Google o site do Centro de Valorização da Vida, a primeira página deles já dá acesso ao telefone, já dá acesso ao link. Não sei se tem algum aplicativo, mas muito provavelmente tem, não estou me recordando agora,
tá bom? Mas então é um outro lugar que você pode procurar ajuda também, tá? Então, eu quis trazer, como eu falei para vocês, esse assunto de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais geral, né? Assim, para que a gente possa saber reconhecer essa situação no nosso dia a dia, né? E saber como ajudar, saber o que fazer, não se sentir tão impotente, né? Nesse momento. Me coloco aí totalmente à disposição, tanto é que eu tô deixando aqui o meu contato, meu Instagram, meu telefone e meu e-mail para que vocês possam entrar em contato se precisarem, tá bom? Me coloco totalmente à disposição para isso. Se você está passando por essa situação, o que eu quero te dizer é: lembra que você não tá sozinho, tá? Eu sei que muitas vezes a gente se depara com algumas situações aí que são muito difíceis, mas você não tá sozinho, você não precisa enfrentar tudo sozinho, tá? E se você conhece alguém que está passando por essa situação, se você tem algum familiar, algum amigo, tente ajudar essa pessoa, né? Desse jeitinho, mas parece pouco, né? O que eu falei aqui para a gente poder fazer, mas eu garanto para você que não é pouco. O que falta muito hoje em dia é a gente ouvir o outro. E não ouvir para responder e já ter uma resposta, mas ouvir para entender, ouvir no sentido de perguntar. E aí você pode realmente perguntar: cara, eu quero muito te ajudar, mas me fala o que eu posso fazer, o que você acha que eu consigo fazer, que eu posso fazer para te ajudar, me diz o que você precisa. Então, tenta entender tudo isso para o outro, tá bom? Então é isso. Eu agradeço mais uma vez imensamente esse espaço e essa oportunidade de estar falando sobre isso, que é um assunto. Eu, particularmente, gosto muito de falar sobre isso. É a minha vivência, como eu falei para vocês, dentro do hospital, todo dia. Então, assim, precisamos cada vez mais falar sobre isso, né? A prevenção do suicídio, ela se dá através da conscientização. Então, é falando sobre isso. A gente acaba quebrando tabus, a gente acaba abrindo espaço para que essas pessoas possam ser ouvidas, que é o que elas tanto precisam nesse momento. Então, é isso. Agradeço muito. E me coloco aí à disposição, então, para responder dúvidas, se vocês tiverem, tá bom? Vou ligar aqui minha Obrigado, câmera de Gisele. novo. Obrigado, Gisele. O pessoal tá gostando, elogiou aqui no chat. Tem uma pergunta do Francisco. Ele perguntou que ele gostaria de saber os pontos positivos e negativos no uso das redes sociais nessas situações de transtornos mentais. As redes sociais, elas trouxeram um movimento aí de uma terra sem lei, né? Vamos dizer basicamente dessa forma. Então, assim, eu posso atravessar o outro, posso dizer para o outro aquilo que eu penso sem me importar com a consequência, porque eu vou estar atrás de uma tela, né? Então, assim, isso acaba afetando muito as pessoas. Então, a gente vem aí de um movimento também de intolerância muito grande, né? Então, isso afeta cada vez mais a dificuldade de entender o outro, de ter empatia pelo outro, de ouvi-lo, né? E esse outro que é atingido, né? Essa pessoa que acaba sofrendo, isso vai afetando a saúde mental dela como consequência, né? Ninguém gosta aí de só receber xingo, de sempre ter uma coisa negativa falando de você, né? Enfim, todo mundo sabe aí o quanto isso tudo é ruim, né? E também temos um outro movimento aí que é a da vida perfeita, né? Então, tudo aquilo que as pessoas postam na rede social é um pedacinho da vida delas, né? Que muitas vezes nem sempre é verdade. Então, assim,
não tudo que eu coloco lá é realmente o que acontece. Então, e obviamente nas redes sociais, o que as pessoas tendem a postar mais são as coisas boas que acontecem, né? Ninguém fica ali compartilhando as desgraças, os sofrimentos, as dificuldades, né? Então, assim, ela traz esse movimento também de comparação, de nossa, como o outro tem a vida perfeita e eu não sou bonita desse jeito, eu não tenho um corpo perfeito desse jeito, eu não, minha condição financeira não é tão boa desse jeito, porque nossa, olha aquela pessoa, toda semana tá viajando, todo mês tá em algum lugar diferente, né? E às vezes ela tá na sala de casa postando uma foto, né? Então, assim, esse movimento da rede social, a rede social em si, né? Ela traz aí várias questões que, por um lado, são incríveis. Nossa, olha como ela ajudou a gente aí a se conectar com as pessoas que estavam longe nesse momento de pandemia, a se conectar com a família que estava tão distante, né? Ter um pouco de acolhimento, de aconchego. Olha que hoje, que legal, a gente está conseguindo abordar um assunto tão importante através das redes sociais, da tecnologia, né? Mas elas trazem sim um agravante, né, para a nossa saúde mental nesse sentido. Acho que não sei se eu consegui responder a sua pergunta, tá? Se ficou alguma dúvida ou se você quiser perguntar de uma outra forma, não sei, você pode me falar, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Não, por enquanto não apareceu nenhuma aqui no chat. Né? O pessoal está elogiando. O Francisco agradeceu. É isso mesmo. Bom, queria agradecer novamente em nome da Atlética a Gisele pela ter aceito esse convite nosso. Deixa eu abrir a câmera aqui que está desligada. Gostaria de agradecer o convite, agradecer que vocês aceitaram o convite nosso. Agradecer também o pessoal da IP também por ter topado, ter feito esse evento. Foi de última hora que a gente organizou tudo e deu certo, que bom. Obrigado aos professores, Anderson, que me ajudou aqui. Então, da parte da Atlética é isso aí. Anderson, tem alguma coisa para acrescentar? Não, apenas novamente agradecer a Gisele, né? Agradecer aí a disponibilidade dela, abordar esse assunto, principalmente nesse momento, é bastante importante. Acho que foi produtivo, foi positivo para todos aqui. Agradecer aos alunos, pessoal da Atlética, os professores, os docentes que estão aqui conosco, a estrutura da FUMEP, os funcionários, né, o pessoal do TI, o pessoal da secretaria e todos. E, mais uma vez, Gisele, parabéns, tá? Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço de novo a oportunidade de estar aqui falando, me coloco aí à disposição de vocês, né? Se precisarem, podem me chamar, entrar em contato, né? Sempre um prazer compartilhar todas essas coisas, esse conhecimento, né? Que conhecimento ele tem que ser compartilhado, né? Então, assim, agradeço novamente a oportunidade também, e parabenizo vocês por abrirem esse espaço para que a gente possa falar sobre isso, que é um assunto tão importante, né, que cada vez mais precisa ser falado. Então, novamente, muito obrigada, me coloco à disposição não só da Atlética, não só de vocês, né, mas como de todos os alunos, professores, enfim, que precisarem, então, podem me mandar uma mensagem, me mandar um e-mail, entrar em contato comigo aí, que a gente conversa, tá bom? E caso tenha alguma dúvida, pode mandar também. Gisele, só uma questão, eu estou recebendo uma outra pergunta de um outro canal. Suponha que eu seja o maior apoio da pessoa que tem depressão. O que fazer para que eu continue sendo forte e não comece também a ter inícios desse sentimento e acabe não ajudando mais? Uma Essa é pergunta. uma ótima pergunta, né? Então,
é aquilo que eu coloquei, abordei um pouquinho antes. Às vezes a gente tem esse complexo aí de querer ser o herói, de querer ajudar. Sei que muitas vezes não é por isso que você está passando, né? Mas se você é a maior rede de apoio, o maior ponto positivo ali para aquela pessoa, então incentive ela a procurar ajuda, né? Leve-a para esses meios que estão aptos a ajudá-la, né? Então, assim, procure profissionais para que ela possa se cuidar e não deixe você de se cuidar. Então, assim, se você tá vendo que essa é uma situação que tem te causado sofrimento, que tá sendo difícil, né? Que tá muito pesado para você, então, assim, procure ajuda também, tá bom? Então, procure um psicólogo, né? Tem um espaço para que você possa trabalhar isso, essas questões, né? Porque muitas vezes o suicídio ele passa aí para a gente como, nossa, é muito impotente, né? Muita impotência nossa. Nossa, eu não consigo fazer mais do que isso, eu não consigo ajudar mais do que isso. Isso traz sofrimento, né? Ver o outro que eu gosto tanto, que eu amo, que é importante para mim sofrendo dessa forma, também traz sofrimento, né? Então, assim, procure ajuda, incentive ele a procurar ajuda, mas não deixe de se cuidar, né? Então, assim, tente entender o que é dele e o que é seu, né? Então, busque ajuda também. Ok, muito obrigado. Imagina. Obrigado. Obrigado, pessoal. Agora a gente vai colocar o vídeo só de encerramento aqui, o vídeo institucional da EP. Agradecemos novamente todos que entraram. Obrigado, Gisele. Obrigado, pessoal da EP. E até o próximo. Tchau.